Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Literalmente, o podcast que sobreviveu à primeira temporada, Gabriel. Tudo bem? Tudo bem, Rafael? Vamos agora para a Season 2 do nosso podcast. Já começando o ano com inglês totalmente desnecessário. Exatamente. Bom, primeiro não, que a gente já falou bastante. Feliz Ano Novo a todo mundo. Esse é o nosso primeiro episódio de 2020. E já viemos assim com algumas novidades, mas tentando manter um pouco do que deu certo no ano passado. Conta aí então o que a gente tem para esse novo ano. Bem, a gente na virada de ano fez resoluções de ano novo, né? Uhum. A primeira, no meu caso, foi lutar contra a gordofobia, já que eu desisti de perder peso. E, enfim, mas deixando as piadas roubadas da internet de lado, a gente fez algumas resoluções também aqui para o nosso podcast. E a primeira vai ser tentar trazer mais convidados, né? Já para essa temporada, para viabilizar isso. A gente até conseguiu alguns convidados, né? Principalmente no nosso episódio de Melhores do Ano. Então, sim. Aproveitar aí para fazer um network aí maneiro. Como diz os Farias Limers. Quem tiver podcast, quiser participar, se oferecer para participar, não fique acanhado. Vem com a gente que dá para criar uma rede boa de conversa. Assim, estamos com vagas. Exato. Sem salário, né? Colaborador. Bom, a segunda resolução é a gente decidiu manter o Vozes da Ursal, Vozes da América Latina, o nosso episódio com autores latinos, sempre tentando buscar uma galera fora daquela zona de conforto ali da literatura americana, Mário Vargas Llosa, Gabriel Garcia Marques, isso quase todo mundo já conhece, quase todo mundo já leu, acho que ia ficar um pouco mais do mesmo. E a nossa primeira autora para 2020, para o primeiro episódio de 2020 do Voz da Ursal, vai ser a Mariana Henriques, que escreveu As Coisas que Perdemos no Fogo e Este é o Mar. São dois dos livros que a gente deve tratar já no próximo episódio. Sim, você vê que é um livro de fogo, um livro de água, mais três aí, ela faz o Capitão Planeta, né? Exato. Mas aí vamos falar da Mariana Henriques, inclusive vai ter convidado nesse episódio. Sim, a gente falou com o Carlinhos, nosso consultor especial de quadrinhos. Ele escolheu As Coisas que Perdemos no Fogo como seu livro preferido do ano passado. Ele até falou aqui no nosso podcast, então provavelmente ele deve participar desse episódio. Aliás, o Carlinhos, que no nosso desafio propôs escolher um gibi para cada mês. Vamos ver se ele vai conseguir. Bem, já falando do nosso desafio, Rafael, vamos para a terceira resolução, que é justamente o próprio desafio, né? Não sei. Exato. Foi o nosso último episódio de 2019 e a gente também botou lá nas nossas redes sociais, várias delas, que, enfim, são 12 livros, um para cada mês. São 13. São 13, contando que o último mês são 2. Mês, o livro eu indiquei um, você indicou um, e a pessoa pode escolher ou pode ler os dois, enfim. Faça o que quiser. Há de ser tudo da lei, como diria Raul Seixas. Bem, a gente no nosso desafio, a primeira categoria, a categoria desse mês é literatura africana, então leia um livro de escritor africano, não importa a nacionalidade, que época se passa. Só não vale Alberto Camus? Como eu já tinha falado. É mais amplo. Porque ele escreveu mais da França do que da Argélia, né? Sim. Mas, enfim, se for um livro sobre a Argélia, tá valendo. Então é isso. Quem quiser participar tá convidado e é só seguir as categorias que nós vamos falar todos os meses aí, aos poucos. Sim, já escolheu esse livro de literatura africana, Rafael? Surpresa. Já escolhi, já tô lendo, mas vou fazer surpresa. E você? Eu ainda não escolhi, não. Tô com umas 5 opções aqui, preciso reduzir. Eu tô com 2 já a meio do livro, então vou falar de uma delas, mas vou esperar para ver qual exatamente que eu vou falar. E, aliás, aproveitar para falar que nessa semana, a gente vai fazer uma live no Instagram com algumas indicações. Então, acompanhe aí o nosso Instagram, que é literalmente podcast. E literalmente podcast ou é podcast literalmente? Um desses dois, não sei.
É um desses dois. Eu acho que é literalmente podcast, @literalmente podcast. Natália, nossa consultora de mídias sociais, vai confirmar aqui. Literalmente podcast. Bom, a Natália confirmou aqui, eu estava certo desde o início, realmente é @literalmente podcast. Então, aproveitando para falar a gente vai fazer uma live com indicações de livros africanos na próxima quinta-feira, na parte da noite, horário tanto do Brasil como de Portugal. Acompanha a gente aí que, para quem não tem muita escolha, a gente vai pegar mais ou menos o que a gente tem em casa aqui e colocar como indicação e um ou outro pitaco aí do que a gente já tenha lido. Certo, Rafael. E isso nos leva à quarta resolução de ano novo que a gente fez, Exato. que é passar a fazer vídeos também, né? Então, a gente já fez o nosso canal no YouTube, por enquanto o que tem lá são os nossos episódios do podcast, então tudo que tem no podcast tem lá no YouTube também. Tem gente que gosta de ouvir podcast no YouTube, não sei porquê, mas tem. Sim. Então fica mais essa opção aí, mas aos poucos a gente também vai fazendo conteúdo para lá. Ou seja, nossa caroça vai para jogo em algum momento. Vocês já conhecem as nossas vozes feias, agora vão conhecer nossas caras feias. Fale por você, Gabriel, porque eu sou bonito. Pô, Minha mãe que não me deixa mentir. Tá certo. Um salve aí para dona Silva aí. Bom, então, primeiro livro do ano, para não deixar ninguém em vão, a gente decidiu falar sobre, acho que a nossa última primeira leitura, né, de 2019, 2020. Comecei e terminei ano passado, mas reli agora. Você já começou esse ano, né, Gabriel? Eu comecei ano passado e terminei esse ano. Terminou esse ano. Então demorou para ler, hein? Demorei, foi um total de 3 dias mais ou menos. Exato. É um livro rápido. Bom, a gente está falando do Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, que por acaso também foi falado no nosso penúltimo episódio pelo Rodrigo Casarim. Ele indicou como melhor leitura dele. E a gente já tinha comprado o livro, eu comprei quando fui aí no Brasil, aliás. Foi você que comprou para mim. Não, eu que comprei. Você comprou o Torto Arado. Bem, Rafael, você que já comeu uma das melhores tangerinas de 2020, podemos dizer que você achou também Marrom e Amarelo um dos melhores livros de 2020? Eu achei. Eu confesso que eu esperava um pouco mais do que eu ouvi falar. Eu fui com uma expectativa muito alta e isso é sempre ruim, né? Porque se você encontra ali meia falha no livro, ele já te decepciona um pouco. Mas, sem dúvida, está no top 10 dos livros que eu li em 2020. Eu li mais ou menos uns 50, 60 livros, então ele está bem colocado. 2020? Você já leu isso tudo? 2020 não, 2019, né? 2020 eu só li esse. Mas eu queria entrar nesse curso aí de leitura de nome. Não, 2019. Enfim, então vamos falar um pouco do livro então, né? Marrom e Amarelo, livro do Paulo Scott, foi lançado ano passado. Saiu aqui no Brasil pela Alfaguara. O Paulo Scott ele é nascido em Porto Alegre, né? Ele também já escreveu romances, contos, poesia. Inclusive o único livro dele que eu tinha lido antes era um de poesia, né? Se chama Mesmo Sem Dinheiro Eu Comprei um Skate Novo. Ele inclusive se vê mais como poeta do que como romancista, né? Ele falou isso numa entrevista que eu escutei agora há pouco tempo. Mas é engraçado que a poesia dele é uma poesia bem narrada também, né? Mas, enfim, depois a gente fala sobre isso, que a gente agora está falando do Marrom e Amarelo. Sim. Bom, falando um pouco do autor, falar um pouco da história do livro, então. O livro, basicamente, a história é narrado pelo Federico. Ele vem de uma família negra do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Embora a família dele seja uma família negra, ele não se vê exatamente como negro, porque ele tem uma pele um pouco mais clara do que a do seu irmão, que é o Lourenço. A vida inteira ele trabalhou envolvido com o movimento negro, como acho que uma voz importante ali de ações para esse assunto, ligado à população negra do Brasil. No momento atual do livro, ele está em Brasília para uma comissão que vai definir a criação de um software que diz se a pessoa é negra, é branca, é mulata, enfim. Não é mais a autodeclaração que passa a valer, principalmente no
para entrada em universidade e esse tipo de coisa para o qual é usado essa autodeclaração de que sou negro, sou branco, sou... O Federico tem um episódio que marcou muito ele no passado, que meio que permeia toda a vida dele dali para frente. E esse episódio volta à tona com um acontecimento, com um incidente que se passa com a sobrinha dele, a filha do Lorenzo, em Porto Alegre. Acho que não convém contar muito o que é o que, porque acho que é muito spoiler, né, Gabriel? Pois é, mas eu também. Não, porque acaba que a gente não fala muito do livro, mas enfim, são dois acontecimentos chave assim dentro do livro, um que aconteceu com ele no passado e um outro que aconteceu com a sobrinha agora. Rafael, acho que a gente pode dizer assim, um acontecimento que passa em 1984, tem uma briga, né, que ele se envolve na entrada de um clube de elite de Porto Alegre, vai ter uma festa ali que os não sócios vão poder entrar, eles estão ali na fila para entrar na festa. Bem, como diria a Grada Quilomba que a gente indicou na temporada passada, Sim. Acontece no episódio de racismo cotidiano, em relação ao cabelo de uma menina negra, e isso acaba gerando uma briga. O Federico acaba se culpando, achando que poderia ter evitado essa briga. E essa briga é engraçado que conforme assim, o livro vai alternando entre presente e passado, né, o tempo todo. Sim. E aí, conforme você vai descobrindo não só as repercussões daquela briga, mas tudo que aconteceu naquele dia com o Federico que acabou levando aquela briga, né? Então, tipo assim, aquela velha história da cebola que vai tirando as camadas, né? Sim. E é só enxofre essa cebola, né? Enxofre puro, né? Então, tipo assim, quanto mais se descobre, mais porcaria vem, mais pior fica a situação, né? Sim, o livro você vai abrindo ele, você vai descobrindo que não parou ali, né? Que na verdade não começou ali naquele acontecimento daquele dia, foi algo que aconteceu no mesmo dia, só que um pouco antes, e que acaba se encontrando lá na frente com esse novo episódio envolvendo a sobrinha dele, que é uma jovem de 18 anos, feminista, super ativista, envolvida em manifestações. Então, o que você achou da forma que o Paulo Scott conta o livro, a escolha de formato narrativo dele, Gabriel? Então, Rafael, eu achei que o Paulo Scott não facilita muito, né? Às vezes ele usa frases curtas, às vezes ele usa frases longas demais, né? Até 10 palavras, 10 linhas numa frase, por exemplo. Isso, enfim, mas é um recurso mesmo para como se ele estivesse narrando aquilo assim no improviso, né? Como se não fosse nada ensaiado. Ele realmente estivesse contando essa história e aí realmente às vezes ele se alonga demais, às vezes ele é mais sucinto, né? Eu acho que eu percebi essa tentativa de oralidade mesmo no livro, até porque, por exemplo, escrever para em vez de para várias vezes, enfim. Sim. Pequenos detalhes assim que marcam essa tentativa de fazer uma coisa mais contada mesmo, menos formal, né? E é um livro que te cansa um pouco, né? Essa solapada que ele dá de texto com parágrafos grandes e acho que um pouco para você sentir esse cansaço do personagem também, né? Que engraçado, né? Que a gente pode falar assim que ele é uma pessoa que, primeira coisa, eu não sei se existe uma estatística da literatura universal, tipo, de todos os personagens, 25% das páginas eles estão dentro de casa. Mas o engraçado é que o Federico, ele não tem nenhuma cena que ele está em casa. Ou ele está no hotel, enfim, ele se envolve com uma mulher também na comissão que está revendo as cotas, né? Sim. E ele vai pro hotel dela, né? Ele não, mesmo morando em Brasília, e ele só cita uma vez assim de passagem que ele foi morar em Brasília, que a princípio você nem sabe se ele mora em Brasília mesmo, se ele só está em Brasília pela comissão, mas chega uma hora que ele fala que morava em Brasília. E eu acho que é isso, né? Ele está sempre no não lugar, né? Essa coisa mesmo dele, por exemplo, não ser parecido com o irmão fisicamente, dele ter saído de Porto Alegre, ter uma passagem que ele vai para um bar e o cara fala: eu lembro de você foi embora daqui, você sempre foi um mala sem alça cuzão mesmo, o cara acusa ele assim. O cara começa indo bem, oferece vodka e tarará, no final o cara começa a escorraçar ele do nada. Xingar ele do nada, porque, enfim, ele de ser traidor e tal.
Eu acho que isso foi muito uma questão do livro, assim, essa falta de identidade do Lourenço, essa coisa que ele não se encaixa em lugar nenhum, um cara solteiro que tem um amor do passado que também não se concretizou, então ele não tem nada, assim, ele não tem nada a que voltar, assim, digamos assim, né? Mas ao mesmo tempo que ele tem uma angústia dentro dele, acho que principalmente por conta dessa questão racial, dele ter trabalhado com isso o tempo inteiro, dele ter se envolvido nesse episódio que, enfim, meio que definiu ali a vida dele. Ele parece uma pessoa bem resolvida, assim, com alguns assuntos, né? A própria relação dele com a ex-namorada, a relação dele com essa mulher que ele conhece na comissão em Brasília, dele saber lidar ali com a família, não extrapolar tanto os problemas. Ele é um personagem externamente calmo, né? Vamos dizer, dizendo assim. Posso concordar com isso. Ele tem essa coisa de maturidade em alguns sentidos, mas ao mesmo tempo ele também tem dúvidas e diz que não sabe o que fazer em vários momentos. Então, no relacionamento com a sobrinha, né? Que ele, enfim, não mora na mesma cidade, então ele conhece pouco a sobrinha, não sabe muito bem como lidar com o problema dela. Mas ao mesmo tempo ele vai lá, tem coisas, por exemplo, tem uma parte que ele fala que vai encontrar com o pai, e aí, meu pai vai me encher de pergunta, vai ser cruel coisa. Aí ele chega lá, o irmão já chegou antes, já está conversando com o pai, e fala, então beleza. Que por acaso acho que é a única cena no presente que ele chega em casa, né? Que na verdade não é a casa dele, é a casa antiga dos pais, mas acho que é a única que ele passa por um lugar mais próximo assim de sua casa. Bom, enfim, eu falei que o livro tinha algumas falhas. Para mim, o que me deixou um pouco a desejar é a impressão de que falta uma resolução assim para alguns personagens. Eu não sei se você ficou com essa sensação. Acho até que é proposital. Como não, é proposital, nada se resolve. Qual situação aberta no livro se resolve? Sim, mas eu senti falta. Eu talvez resolveria um outro episódio. Não sei você. Não, eu acho que isso não me incomodou muito, não. Eu acho que justamente é porque está aberto em debate, né? Porque o que ele coloca no livro são questões assim infinitas. Vamos começar primeiro o título do livro, Marrom e Amarelo, né? Toda vez que a gente fala de racismo, a gente fala de oposição entre brancos e negros, né? Sim. É meio que uma comédia de policial dos anos 80, assim, tipo 48 horas, que é Ed Murphy e Nick Nolte. Aí Máquina Mortífera, Mel Gibson e Danny Glover. Exato. Sempre tem o policial branco e o policial negro. Mas o livro não, o livro é marrom e amarelo, ou seja, é mais claro que o negro e mais escuro que o branco, né? Ele trabalha nessa zona intermediária aí, né? Então, e vai falar bastante, assim, quer dizer, ele não coloca a questão assim com todas as letras, mas ele o tempo todo está falando dessa. Ele joga vários temas na mesa e ele coloca essa questão de a que ponto você começa a ser negro, onde você aceita como branco, e até tem essa questão do lugar mesmo, né? Começa, como a gente disse, essa briga que começa na porta do clube, né? Naquele clube ele é negro, mas em outros lugares, por exemplo, ele não é negro o suficiente, né? Então, o Paulo Scott trata muito disso, assim, eu achei isso bem interessante. E embora não seja um livro biográfico, o Paulo Scott deixa isso claro, ele tem umas aproximações assim com a vida dele, né? Porque o Paulo Scott conta que vem de uma família negra. E o livro se passa no bairro Partenon, em Porto Alegre, que foi onde ele cresceu. Ele morou lá até os 22 anos e ele até diz que pode não ser o bairro de hoje com que ele tem na memória, mas que, enfim, é o lugar de nascimento dele, né? Onde ele viveu boa parte, até quase metade da vida dele. Certo. E além da questão do racismo, que eu acho que toda entrevista, todo podcast, todo vídeo que falou sobre esse livro falou dessa questão do racismo, né? Do colorismo, que realmente está presente logo no título, né? Mas tem outra questão que está quicando aqui, que ele se passa muito por isso, que ainda não vi ninguém citar, que é a questão da saúde mental, né? Principalmente no caso de pessoas que trabalham com movimentos sociais e tal. E tem até a personagem que é essa ex-namorada dele, que é uma psicóloga, né? Sim, sim. Trata muito disso. Ele trata tanto dessa angústia, dessa raiva do Federico, né? Que é engraçado que eu fui pesquisar. Você já fez isso, Rafa, por causa de livro? Pesquisar a origem de nome? Não.
Eu fui pesquisar a origem e o significado do nome Federico, descobri que significa Rei da Paz. Tem um pouco do personagem mesmo, né? E aí, enfim, ele é um cara cheio de angústia, cheio de raiva, né? De ter uma raiva em si, né? Sim. Então o livro também trata disso, né? Da questão da saúde mental, como episódios de racismo afetaram o Federico, que acabou tendo consequências desastrosas. Uhum. E ao mesmo tempo também tem a questão da sobrinha, tem isso refletido na questão da sobrinha também, da preocupação dele com a saúde da sobrinha. E esse tema também, assim, eu achei muito importante porque eu estou passando meio assim, eu tomei uma resolução em relação a isso já, mas foi ano passado, não é resolução de ano novo não, porque a gente está aturando tanta besteira, cara, que eu acho que a gente precisa começar a selecionar as besteiras que para não se envolver em tudo, para não reagir a tudo o tempo todo, sabe? Porque senão enlouquece. Senão enlouquece, até porque a gente está vivendo aqui no Brasil um tempo em que eles fazem isso de propósito, né? Eles jogam. Acho que tá na hora de começar os idiotas a deixar eles discutirem entre eles. Porque quando a gente cruza a barreira da imbecilidade, que acho que chegou num ponto que tem idiota que não vai mudar de ideia. Então deixa eles discutirem entre eles que uma hora eles desistem. Então aí a gente tenta voltar pro debate, porque não há debate, né? Há gritaria de um lado e uma tentativa de debate do outro que não existe. Não, pois é, enquanto a gente fica perdendo tempo com as idiotices dele, a gente deixa de falar do que é preciso ser falado. Então, Exato. o ministro da Educação diz que tem plantação de maconha nas universidades, né? Uhum. E a gente todo mundo reage, é um absurdo, não sei o quê, blá, blá, blá. E agora o Bolsonaro já começou 2020 falando mal de livro didático, e todo mundo reage, enfim, eu acho que a gente precisa. Eu individualmente escolhi não me engajar nessas duas, mas uma hora ou outra a gente reage a alguma coisa aí. Eu tive uma conversa dessa com um casal de amigos ano passado, que o Brasil está com uma nuvem de negatividade tão grande que a gente fica só reagindo a assuntos, a mentiras e, enfim, fatos completamente irrelevantes, e essa onda progressista que todo mundo quer de propor pautas novas de assuntos acaba que desapareceu, né? Porque é tanta réplica que não tem mais um debate sobre algo de fato útil. É só esse bate-boca aí com o ministro da Educação, com essa Damares, que, enfim, sobra a boca para falar merda. E sem contar que isso é uma cortina de fumaça para vários outros assuntos, né, que são mais importantes até do que esses. Sim, é só para fechar o assunto, eu vou citar um artigo que a Eliane Blum escreveu no El País. Então, já como todo texto da Eliane, separe aí 5 horinhas para você ler. Um pouco menos. Ela fala o nome do texto é Doente de Brasil. E, bem, ela vai tratar justamente isso, de como essas questões sociais ela acaba prejudicando a saúde mental das pessoas. Então, você tem que saber a hora de dosar, a hora de parar. Vai assistir uma hora que você precisa assistir uma comédia do Adam Sandler, esquecer tudo que está acontecendo e volta. Sim. É só isso. Vai lá ver o Adam Sandler, sei lá, colar a língua no gelo, sei lá, tomar uma bolada nas partes íntimas e, enfim, esquecer um pouco o que está acontecendo em Brasília, porque senão a gente enlouquece mesmo. Sabe o que eu descobri hoje, Gabriel? Não sei. Que o filme novo do Adam Sandler é o filme que está entre os 25 filmes com mais palavrão na história do cinema. Tá cotado aí, de repente era só isso. O Adam Sandler precisava falar muito palavrão para ser respeitado como ator. Exato. Enfim, só para fechar então aqui do lado de cá, já que o assunto sobre o livro já acabou, o livro trata do tema de cota racial que foi implementado na UERJ, no Rio, pela Nilceia Freire, que morreu semana passada. Só deixar aqui uma fala do professor meu, Odair Rocha. Ele é amigo dela de 35 anos, e ele disse que Nilceia foi a mulher mais simples. No entanto, na sociedade conservadora do Rio de Janeiro e do Brasil, foi a mais ousada que ele conheceu. Então fica uma homenagem aí para alguém que fez algo de extrema relevância, né, para a educação brasileira. Sim, sou formado por uma universidade pública e quando eu fiz vestibular não existia cota racial.
Na minha turma de 20 alunos, só 2 eram negros. E mesmo assim era muito, porque a maioria dos cursos não tinha nem isso. A gente ouve notícias de que o perfil dos universitários brasileiros mudou nos últimos 20 anos, então, enfim, pelo menos isso, né? Um pequeno avanço, um pequeno calento no meio desse besteirol todo que a gente tem vivido, principalmente do ano passado para cá. Exato. Bom, é isso. No próximo episódio voltamos com Mariana Henriques. Eu estou lendo já o Este é o Mar. Vou ver se dá tempo de ler o outro. Eu estou relendo as coisas que perdemos no fogo. E vai ser o nosso primeiro episódio de Vozes do Alçal aí, para 2020. Beleza. A gente promete mais ou menos uns 3 episódios por mês, né, esse ano. E para deixar um espaço aí para temas que forem surgindo, para mês do Nobel, para Prêmio Jabuti, para essas coisas, Prêmio Camões, a gente vai encaixando nas sobras de tempo aí um 4º episódio, quem sabe. Quem sabe. Bom, um abraço a todos. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima não, até quinta-feira na live do Instagram. Então é isso. Feliz ano novo a todos. Um abraço. Nos vemos quinta-feira. Indicações de literatura africana para você que vai acompanhar o nosso desafio. Ou para você que só quer ler literatura africana mesmo. É isso. Valeu. Tchau. Um abraço. Tchau.